A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 31, que diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons. Quero falar hoje acerca dos dons. Existem melhores dons. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Na opinião do apóstolo Paulo, o profetizar era melhor do que falar em línguas, porque agora ele, no capítulo 14, ele faz uma comparação entre o dom de profecia e o dom de línguas, e ele chega a dizer que o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, em seu espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Portanto, nós vemos que há melhores dons. E eu quero no dia de hoje falar 10 coisas acerca dos dons, melhores dons. Em 1 Coríntios, ainda capítulo 12, verso de número 4, fala: ora, há diversidade de dons. Portanto, existe diversidade de dons, melhores dons, diversidade de dons. E diz: mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito que opera em nós é o mesmo. E ele distribui esses dons conforme lhe apraz. Então, nós temos melhores dons, temos diversidade de dons. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, vemos aqui uma ordem, um imperativo: procurai, ou seja, procurai com zelo os melhores dons, ou os dons. Então, nós temos melhores dons, diversidade de dons, e procurai os dons, que nós possamos procurar esses dons, que possamos abundar em dons, que o Senhor derrame seus dons sobre a nossa vida. 1 Coríntios 14, 12, lemos assim: assim também vós, como desejais dons espirituais. É preciso desejar. Muita gente não recebe porque não deseja, não busca, não procura. Mas nós vemos aqui: procurai os dons e desejai os dons. É preciso desejar. Olha só, melhores dons, diversidade de dons, procurai os dons, desejai os dons. E ainda em 1 Coríntios 14, 12, lemos: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai de novo sobejar neles. Então, sobejar nos dons. Como é bom ver um crente sobejando, um crente que ele não se exalta por isso, mas ele tem dons de sobra. Sobejai neles para a edificação da igreja. A edificação não é da própria pessoa, mas da igreja. Então vemos aqui, melhores dons, diversidade de dons, procurai os dons, desejai os dons, sobejai, sobejar nos dons, que nós sejamos crentes que sobejem nos dons. Romanos capítulo 12, versículo de número 6, que também fala de dons. Olha, Romanos 12, versículo de número 6. Lemos assim, Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, existe diversidade de dons, existe melhores dons e existe dons diferentes. Não é só um tipo de dom, mas existe diferentes dons, segundo a graça que nos é dada
Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então temos melhores dons, diversidades de dons, temos procurai os dons, desejai os dons, sobejar nos dons, diferentes dons. Vamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 8. Efésios 4, 8, lemos assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem dá esses dons aos homens é Jesus. É ele que dá dons. Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu dons. Portanto, os dons são uma dádiva de Deus. É ele que nos dá esses dons e dá para a glória do seu reino, para a edificação da igreja, conforme lemos em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, que é para a edificação da igreja. Esse texto de Efésios 4:8, deu dons aos homens, ele encontra também a sua referência no Salmo de número 68, verso 18, onde lemos assim: tu subisse ao alto, levaste cativo o cativeiro. E aqui está um pouco diferente, diz, recebestes dons. Ele recebeu e ele dá. Então nós recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Deu dons e recebestes dons. Ele dá porque ele recebe. Ninguém pode dar o que não recebe. Mas aqui no Salmo 68, que é o paralelo com Efésios 4:8, em vez de dizer deu dons, recebestes dons. Então temos aqui, melhores dons, diversidade de dons, procurai os dons, desejai os dons, sobejar nos dons, diferentes dons, deu dons, recebestes dons. Carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 1. E esse termo que eu vou ler agora, ele repete várias vezes na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 5, verso 1. Lemos assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons. Oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. A oferta dos dons. Ofereça dons, como um sacerdote oferecia dons. E para terminar, que eu falei que ia falar apenas 10 e a mais, Hebreus capítulo 11, verso de número 4, lemos: pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Os dons dão testemunhos, e por ela, depois de morto, ainda fala. Testemunho dos dons. 10 coisas acerca dos dons. Melhores dons, primeiro. Segundo, diversidade de dons. Terceiro, procurai os dons. Quarto, desejai os dons. Quinto, sobejar nos dons. Sexto, diferentes dons. Sétimo, deu dons. Oitavo, recebestes dons. Nono, ofereça dons. E décimo, testemunho dos dons. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. E que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal. E ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Você clica no playlist e ali você encontra as pastas. São mais de 220 pastas organizadas por assunto e você vai encontrar mais 6.100 vídeos. Se for na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário no Evangelho de Mateus.
de Mateus ao Apocalipse, todo o Novo Testamento comentado para você. E de Gênesis a Malaquias, todo o Velho Testamento também comentado para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e que Deus te abençoe e que lhe dê dons e a graça de Deus seja sobre você.